A Bíblia diz aqui no livro de Isaías capítulo 9 e o versículo 2. Vamos meditar um pouquinho no que a palavra do Senhor nos fala nesta noite, né? Deus colocou essa palavra no meu coração ontem e a gente falou um pouquinho ali ontem à noite no nosso culto online, ali com o nosso pastor, presidente, pastor Eliotério. E já estava no meu coração trazer esta palavra hoje à noite. No livro de Isaías 9, versículo 2 diz assim: E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. A Bíblia diz que todos nós pecamos e ficamos afastados da glória de Deus, né? Mas graças a Deus, Jesus, ele enviou o seu Filho para nos trazer a vida, para nos trazer a salvação. E a Bíblia diz aqui no livro de Lucas, capítulo 1, quando Maria, quem era Maria? Maria era uma jovem que estava comprometida, né, com José, e a Bíblia diz que o anjo apareceu para ela. E eu creio que todas as mulheres, né, elas aguardavam e pensavam: Senhor, será se sou eu? Vai ser eu, a mãe do Messias? E a Bíblia diz que o Senhor escolhe, paz, minha querida Janaína, que Deus abençoe. Deus escolhe uma mulher simples, né, da casa de Davi, Maria. E ali estava uma jovem, bem jovem ainda, né? Os historiadores falam que ela tinha mais ou menos 14, 15 anos, bem jovem ainda. E o anjo apareceu para ela e disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E naquele momento, Maria ficou pensando que palavra, que saudação seria aquela. E aí o Senhor diz: E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Aí Maria disse: Não, como pode ser, Senhor? Eu sou noiva ainda, comprometida, né? E aí o Senhor diz para ela: E será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e esse reinará na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí o anjo responde para ela: Maria, não se preocupa, porque o que está sendo gerado é obra e graça do Espírito Santo. Então, assim, Jesus, ele era o prometido das nações, né? Que quantos profetas profetizaram, né, acerca de Cristo? Naum, Amós, Isaías, que foi o profeta que mais profetizou entre todos os profetas da Bíblia. E a Bíblia diz que depois de 500 anos depois, olha a profecia se cumprindo. Ali estava Jesus nascendo para nos trazer a vida. Mas por que foi necessário Jesus vir? A Bíblia diz que Deus, ele estava cansado do sangue dos animais, quantas pessoas pecando, e os animais morrendo, fazendas e mais fazenda, e o povo continuava pecando. Mas a Bíblia diz que quando Jesus, né, ele foi gerado ali no ventre de Maria, ele precisava passar por todos os processos que nós, seres humanos, passamos para chegar à vida, né? Paz, minha querida Marilene. Então, naquele momento, Maria, ela ficou perplexa diante daquela revelação, diante daquela profecia. Mas ela disse: Senhor, cumpra-se em mim. E a partir daquele momento começou o processo. E a Bíblia diz que logo que ela recebe essa notícia, né, ela vai visitar a sua prima Isabel. José também, ele recebe uma revelação de Deus quando ele soube que Maria estava grávida. Ele: não pode ser. Minha noiva está grávida? Não, é desonra. Mas naquele momento, a Bíblia diz, em sonho o Senhor apareceu para ele, né? E ali nós conhecemos esta palavra e o Senhor disse: recebe, José, Maria, tua esposa, porque o que está sendo gerado nela é obra e graça. Meus amados, a preocupação de Deus para conosco, ela sempre foi muito grande, porque a Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, ele não viu justo, ele não viu pessoas, ou uma pessoa, como a Bíblia diz, ele não viu sequer um que pudesse oferecer a sua vida, que ele fosse puro, impecável. E a Bíblia diz que Jesus,
como filho de Deus, ele estava ao seu lado, vivendo um resplendor, vivendo glória, vivendo alegria, não sabia o que era sofrimento. E quando Deus olha para a terra, que ele não vê ninguém, aí Jesus, Pai, eu desço lá, Senhor, eu vou dar minha vida por eles, né? E naquele momento eu creio que o coração do nosso Deus ficou um pouco apertado de ver o seu filho, né, inocente, pagar uma sentença minha e sua, que nós não merecíamos, né? Tão grande salvação, mas Deus nos amou de uma maneira tão grande que ele enviou o seu filho, ele aceitou o grande desafio. E naquele momento a Bíblia diz que vai passando o tempo, né? E Maria, ela começa a sentir as dores, né? Só que a Bíblia diz que antes eles vão para Belém para fazer o recenseamento. E era tudo para que se cumprisse, porque a Bíblia diz que seria na cidade de Belém que o Messias, o menino Jesus, nasceria. E naquele momento que eles chegaram, a cidade, né, estava cheia, estava repleta, e eles não puderam, né, encontrar uma hospedaria, não puderam encontrar uma pousada. E a Bíblia diz que o único lugar que restou para o Senhor foi uma estrebaria, ou melhor, um curral, né, de animais. Imagina o cheiro desagradável para uma criança recém-nascida. Seria muito difícil, mas ali a Bíblia diz que nesse momento estava se cumprindo a palavra de Deus. E os pastores estavam no campo, os magos estavam ali contando, olhando as estrelas, acompanhando as estrelas. E o anjo aparece para eles e diz, olha, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador. E aí nós vimos toda esta situação de Cristo. E como Cristo teria que se manifestar para que pudesse trazer a salvação para todos nós, né? Muitas vezes as pessoas que celebram a Páscoa, eles não sabem o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa, ela foi celebrada a primeira vez quando o povo de Israel ainda estava no Egito e o Senhor apareceu para Moisés e disse, Moisés, fala para Faraó liberar o povo para fazer o sacrifício, né? Vão oferecer, vão fazer a Páscoa. E ali quando Moisés viu, diante daquela situação, até ele achava impossível, né, o rei liberar o povo, mas a Bíblia diz que ali estava o povo já celebrando, comemorando a Páscoa, a saída deles do Egito, né? Então a Páscoa significa a saída do povo de Israel do Egito. E a Bíblia diz que depois que passa este momento que Jesus nasce ali na estrebaria, começa a trajetória de Cristo até ao Calvário. Paz, minha querida irmã Edilene, que Deus abençoe. Então a Bíblia diz que naquele momento Jesus ele começa a sua trajetória, mas passaram muito tempo, muitos anos, 33 anos depois, e aonde Jesus estava em todo esse tempo? A Bíblia diz que ele vivia como uma criança normal, uma criança comum, só que os seus pais ensinavam, a Bíblia diz que eles ensinavam as leis, os estatutos, mesmo Cristo sendo Deus, né? Porque ele mesmo ainda não ter passado por toda aquela situação do Calvário, mas ele nasceu como Deus, só que um Deus humano, porque ele tomou a nossa forma, ele sabia. Meu querido, é por isso que quando nós passamos alguma coisa, alguma situação na nossa vida, passamos dificuldade, passamos uma luta tão dolorosa que parece que o nosso coração vai parar. Naquele momento, Jesus está intercedendo diante do Pai, porque a Bíblia diz que ele está como sumo sacerdote diante do Senhor. E ele está diante do Pai intercedendo, por quê? Porque ele sabe o que eu e o que você passou na terra está passando. Porque Jesus passou. Ele sofreu. O profeta Isaías diz lá no livro 53, que se nós olhássemos para ele, a gente não via nenhuma beleza. Por quê? Porque ele tinha as suas mãos cheias de cardos, né? Ele tinha uma pele sofrida porque vivia no deserto. Ele trabalhava na carpintaria junto do seu pai. Hoje é muito fácil você chegar numa carpintaria e você ver todo o maquinário, mas naquela época não.
eles usavam a força bruta e ali eles cortavam a madeira, era muito sofrido. Mas ali estava o Senhor caminhando para o Calvário, para se cumprir a palavra. Aí a Bíblia diz ainda que no capítulo 2 de Lucas, que Jesus, quando tinha ainda 12 anos, né, os seus pais foram celebrar a Páscoa, e naquele momento que eles estão voltando, eles perceberam que Jesus não estava. E naquele momento eu creio que Maria, como uma mãe atenciosa, uma mulher zelosa pela educação espiritual do seu filho, naquele momento ela começa a aflição e fala: José, Jesus não está aqui entre os meninos. Aonde Jesus está? E a Bíblia diz que vai passando o tempo e eles não encontram Jesus. Somente depois de 3 dias que encontraram Jesus. E aonde Jesus estava? Aqui a Bíblia diz, aqui no versículo 45 do capítulo 12, né? E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Imagina a aflição de Maria, aonde está Jesus? E a responsabilidade dela ensinar, dela cuidar, dela zelar desse menino que seria o nosso Salvador. Era uma responsabilidade tanta. E a Bíblia diz que só depois de 3 dias encontraram Jesus no templo entre os doutores. E aí vai passando o tempo, e a Bíblia diz que João Batista começa a pregar o Evangelho. João Batista nasce, que era primo de Jesus, ele foi o precursor de Cristo, foi o único profeta da Bíblia que pôde profetizar e ver o cumprimento da profecia, né? Acerca de Cristo, foi João Batista. Aí a Bíblia diz que depois estava João batizando ali no Rio Jordão e Jesus aparece, né? Quando Jesus aparece, o Espírito de Deus, ele desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. E algo aqui atrás ainda que me chama a atenção, quando antes de Jesus, né, chegar nesse momento, nesse episódio dele estar pregando na sinagoga, a Bíblia diz que algo assim me chamou muita atenção. Quando Jesus foi apresentado ainda no templo, né? A Bíblia diz que Simeão estava na sua casa. Eu creio que Simeão era um sacerdote, porque foi ele que teve o privilégio de apresentar Jesus. E somente um sacerdote poderia apresentar. E a Bíblia diz que ele estava em casa ainda quando o Espírito Santo falou ao seu coração que o menino já havia nascido e que estava indo para o templo, né? E naquele momento, quando Simeão chega no templo, ali entra Maria, entra José, e aquele menino de 8 dias, né, já tinha sido circuncidado e agora chegaria o momento de ser apresentado. E Maria também precisava passar pela purificação, porque segundo a lei judaica, somente depois de 8 dias era necessário que passasse pela purificação a mulher, né? Se ela tivesse um filho homem. E ali eles foram com um casal de pombinhos, né? Levaram para apresentar. E o que me chama a atenção é que no momento que José e Maria estavam entrando no templo para apresentar Jesus, Simeão vai ao encontro deles, pega o menino no braço e ali apresenta ao Senhor. E aí ele diz: Senhor, agora tu pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram o meu Senhor, o Salvador, a redenção. E outra pessoa que me chamou a atenção também ainda nesse episódio, a Bíblia fala de Ana, uma profetisa de 84 anos, né? Prudente, estava na casa do Senhor sempre. Hoje a gente tem saudade de estar reunido com os irmãos, né? Não de buscar o Senhor, porque nós já temos o costume de buscar o Senhor em qualquer lugar, mas nós sentimos falta de estarmos ali, de comungar com a igreja, com os nossos irmãos na fé, né? E até eu digo que sempre, que quando acontecer esse momento, né, do nosso retorno à casa de Deus, vai ser um culto diferente, né?
Por quê? Porque vai ser um culto mais real, mais verdadeiro. Muitos já não vão estar preocupados nas coisas da terra, e sim vão estar preocupados com o céu. Por quê? Porque o seu coração já ansiava esse momento de estar na casa de Deus, né? E a Bíblia diz que Ana, ela tinha 84 anos e ela estava lá plantada na casa do Senhor. A Bíblia diz que ela estava dia e noite buscando o Senhor. E naquele momento também, quando ela vê, ali estava se cumprindo mais uma vez, né? E a Bíblia diz que Deus usa Ana ali em profecias, era uma profetisa de 84 anos, mas estava ali. Me chama muita atenção, né? A vida de Ana. E ali, como a Bíblia fala, né? Aí Jesus foi encontrado pelos seus pais e a sua mãe preocupada: meu filho, por que fizeste isso, né? Nós te procuramos todo esse tempo, já faz 3 dias. Aí Jesus disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ai, Maria, é verdade, ele é o Messias, né? Então, mesmo assim, ela tinha uma preocupação, tinha uma responsabilidade sobre ele. Aí a Bíblia diz, né, quando é que fala sobre o batismo, Jesus foi batizado por João Batista. Por quê? Porque era necessário Jesus cumprir tudo o que estava escrito, porque ele precisava ser batizado, para que eu e você também, né? Claro que Cristo não teria que se arrepender de nada, porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus e estava, né, como Cordeiro de Deus, e ele ia ser apresentado, né, como Cordeiro Pascual, mas era necessário que ele cumprisse tudo, era sem pecado. E aqui me chama a atenção porque Jesus, por que ele foi batizado, né? Sendo que ele não precisava, ele não tinha pecado. Mas hoje o batismo significa o quê? Arrependimento de pecado, né? Quando alguém aceitou Jesus, passou pelo processo, né, do arrependimento, aí ele sente a necessidade de descer as águas batismais, né? É o símbolo do novo nascimento. E Cristo passou por esse processo, e até mesmo quando ele chegou para João, João disse: não, Senhor, sou eu que mereço, sou eu que preciso ser batizado por ti. Aí a Bíblia diz que ele foi batizado. Depois que ele foi batizado, aí a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, né? Para ser provado. Muitas vezes nós passamos por esse deserto, né, na nossa vida, momento que até pensamos que Deus, ele esqueceu de nós por ter tantos filhos na terra, né? Mas Deus não é irresponsável não, ele conhece cada um de nós. E é necessário nós sermos provados, porque o deserto é um cenário perfeito para Deus atuar. É um local de milagre, né? Deserto, crise, enfermidade são cenários perfeitos para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí nós conhecemos também esse momento da tentação de Cristo, que graças a Deus, mais uma vez ele triunfou. Aí a Bíblia diz que depois dessa situação que Jesus passou, pronto, agora ele já vai começar a fazer discípulo. Por quê? Porque quando João Batista batizou Jesus ali no Rio Jordão, que Jesus saiu da água, aí uma voz ecoou: esse é o meu filho amado, em quem me comprais, em quem eu tenho prazer. Então todos que estavam ali para ser batizados por João Batista sabia que o Filho de Deus, né, que a salvação já era chegada em Israel. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor ele já começa a sua trajetória, né, fazendo discípulo. E qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Maria foi convidada para uma festa de casamento. E a Bíblia diz que quando ela chegou ali naquela festa de casamento, ela percebeu que o pessoal que estava servindo, né, o serviçal, estava muito aflito, estava preocupado. E eu creio que ela deve ter chegado, né, até onde eles estavam e perguntou do que se tratava.
Porque eles estavam preocupados. E naquele momento eles disseram, olha, faltou vinho, né? E ela viu aquela aflição. Aí ela chega até Jesus e disse para ele, né? O vinho faltou. Né? Aí Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí naquele momento, Maria, ela ouviu aquela palavra do seu filho, mas ela sabendo que ele era o Filho de Deus, né? E que estava para cumprir o seu ministério, já estava ali já com mais de 30 anos de idade, ela estava acompanhando passo a passo ali do crescimento do seu filho. Aí a Bíblia diz que ela chega para eles, para o serviçal, e diz assim, olha, fazei tudo o que ele vos disser, tudo o que ele vos mandar, viu? Vocês fazei. E naquele momento, Jesus chega para eles, né, e manda encher aqui as talhas, né, e a água foi transformada em vinho, foi o primeiro milagre. E aí Jesus começa a realizar muitos e muitos milagres, né? A Bíblia diz que ele foi expulso de Nazaré, ele curou o cego, né? O Bartimeu, ele curou o paralítico ali no tanque de Betesda, curou o leproso, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim e ele foi realizando milagres, né? E eu creio que Israel ficava imaginando, meu Deus, quando virá a redenção? Mas a redenção já estava ali, o Messias já estava presente, né? E muitos o acompanhavam somente por milagre, muitos seguiam ele porque eram alimentados, muitos seguiam por causa de algum recurso, alguma coisa que queriam para si, né? E poucos eram pela salvação. E naquele momento, eu lembro aqui, essa semana eu estava meditando, aquele momento que Jesus estava pregando para os seus discípulos, né? Que ele mostrou o reino do céu. E aí os discípulos disseram, Senhor, essas palavras são muito duras, né? E eles começaram a abandonar o Cristo, né? Abandonar o Senhor. E aí o Senhor olha para aqueles que ainda estavam, né? E perguntou, e vocês, não querem também me deixar? Aí Pedro disse, Senhor, para quem iremos, se somente tu tens palavras de vida eterna, né? Os discípulos eram convictos, por quê? A partir do momento que Jesus chamou eles, né, eles já foram sabendo a missão que teria que cumprir ao lado de Cristo. Eles entenderam o chamado. Essa semana eu estava meditando, né, sobre a vida de Eliseu. Eliseu também, quando o profeta Elias chegou para ele e lançou a capa, ele estava trabalhando no campo, estava cuidando dos animais do seu pai. E naquele momento que ele viu aquele profeta passar por ele e lançar a capa, ele entendeu. E aí o profeta perguntou, tu entendeu? Tu sabe o que está acontecendo contigo? Eliseu disse, eu entendi, eu sei muito bem o que é isso. Aí a Bíblia diz que Eliseu pegou aquela junta de bois, né, que ele estava cuidando da terra, arando a terra, pegou a junta de boi, pegou aquele carro de boi que ele estava usando para preparar a terra. Aí o que ele fez? Ele sacrificou aqueles animais, ele fez uma fogueira, né, e fez um churrasco. E a Bíblia diz que banqueteou com seus irmãos, os seus amigos, e seguiu o profeta. Ele entendeu o chamado. E a gente vê a história de Eliseu, vê com tanta seriedade que ele levou esse chamado avante. E a Bíblia diz que os discípulos também, né? Aqueles 12 discípulos que foram chamados por Cristo, todos eles entenderam, menos um, né? Porque pensava muito na terra, o Judas. E a Bíblia diz que naquele momento ele estava com seus discípulos e por onde ele passava, a multidão o seguia. Aí muitos seguiam sem entender muito bem o que estava acontecendo. E quando Jesus pregava, porque Jesus não poupava a palavra, Jesus veio para trazer a salvação, trazer a redenção, e era necessário ele pregar como a palavra realmente é. E a Bíblia diz que Pedro disse, Senhor, para quem iremos, se somente tu, Senhor, tens palavras de vida eterna? E naquele momento, a Bíblia diz que Jesus vai passando e vai fazendo discípulo e vai curando, vai realizando muitos milagres. Aí olha só o que acontece aqui mais na frente. A Bíblia diz que
eles começam a perseguir quem? Os homens da lei. Diz, não, não pode ser. Esse é o Messias, né? O filho de José, de Maria. A Bíblia diz que uma certa vez Jesus estava pregando e aí a sua família chegou, né? No livro de Mateus, capítulo 13. Aí a Bíblia diz que eles chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, a tua família está lá fora, tua mãe, teus irmãos. Aí Jesus disse, minha mãe, meus irmãos, é todos esses que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E a Bíblia diz que eles começam a perseguir a Jesus, né? Começam a perseguir, por quê? Porque Jesus estava pregando a salvação, Jesus estava pregando a redenção, mas o povo judeu estava esperando um Jesus que nascesse lá no palácio de Herodes, de Pilatos, né? Que nascesse como um rei e não como um homem simples, no qual de uma família, a menor tribo, a Bíblia diz, né? A menor tribo. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele já está chegando ali no final, concluindo o seu ministério, era o momento dele entregar-se por nós, né? E eu creio que os discípulos, quando Jesus falava que era chegado o reino dos céus e que estava chegando o momento dele ser morto, dele ser crucificado, eu creio que os discípulos se preocupavam e diziam, Senhor, e agora, o que será de nós? A Bíblia diz no livro de João 14, Jesus disse, não se perturba, não se preocupa, é necessário que eu morra, mas eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver estejais vós também. E aí Filipe disse, Senhor, nós nem sabemos o caminho. Como é que nós vamos chegar ao Pai? E aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele falava, ele mostrava para os seus discípulos que ele era o único caminho que conduzia a Deus. E nós temos que entrar por este caminho, nós temos que seguir esta palavra. Jesus, ele veio para nos trazer a vida, para nos trazer a salvação, para nos trazer a redenção. E o Senhor até disse para eles, né? Bem-aventurado os que não me viram e creram. Por quê? Porque eu e você não andou com Jesus como os discípulos andaram. Os discípulos viram Jesus ressuscitar morto. Lázaro estava podre na sepultura, 4 dias sepultado. Jesus chega na porta do túmulo e disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora e teve vida. E a Bíblia diz também que Jesus curou o filho, ou ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus estava na entrada da cidade, justo no momento que estava saindo o cortejo, ali estava Jesus. Então os discípulos, eles viram os milagres, eles viram que Jesus realizou. Então eles sabiam que Jesus era o Messias, por isso que eles não queriam deixá-lo. Eles queriam estar presente. E no momento que eles perguntaram, Senhor, como chegar ao Pai? Aí Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. E ele diz, eu sou esse caminho que conduz ao Pai. Jesus, ele é o caminho que conduz ao Pai. E é por isso que nós não podemos servir nem adorar a qualquer um outro, porque Jesus diz, sou eu o caminho. E quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a redenção de vocês. E a Bíblia diz que quando Jesus fala isso no livro de João, aí os discípulos ficaram preocupados, mas ele disse, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia e eu vou para o Pai. Mas quando eu chegar lá, ele disse, eu vou rogar ao Pai que envia outro Consolador. E esse Consolador estará com vocês todos os dias até que eu volte. Por quê? Porque ele nos deu uma promessa que voltaria para nos levar. Ele voltaria para nos redimir, para nos resgatar, levar para a eternidade com ele, né? Fazer esse, como diz, esse rapto da terra para a eternidade com ele. Então, nós temos essa promessa e temos que zelar por ela, temos que guardar por esta promessa no nosso coração. Aí a Bíblia diz que quando Jesus vai realizando estes milagres, vai causando uma fúria tão grande que a Bíblia diz que os fariseus, né, começaram a
a interrogar. Disse, meu Deus, como pode esse homem, né? Ele veio para nos trazer a vida e ele já está falando que vai morrer. Mas eles acreditavam também que ele ia ressuscitar. E eles viam aquela fúria daqueles homens contra os homens da lei, os sacerdotes. A Bíblia diz que todos eles procuravam um momento para pegar Jesus. E Jesus estava sempre no meio da multidão. Aí Jesus vai celebrar a Páscoa. Quando Jesus vai celebrar a Páscoa, aqui no livro de Lucas, capítulo 22, diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: preparai a Páscoa, para que comamos. E eles lhes perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Olha Jesus dando essa revelação para eles. E direi ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Porque o Senhor Deus já tinha revelado para aquele homem. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E a Bíblia diz que eles procuravam um momento para pegar Jesus, para prender Jesus, E eles tinham um ódio muito grande porque Jesus dizia que era o rei, Jesus dizia que era o Salvador, Jesus dizia que era o Messias, E ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E tudo que ele falava trazia fúria para aquele povo, Aí a Bíblia diz aqui: Jesus foi para o Getsêmani e foi orar, ele sabendo que já estava chegando o momento da crucificação. 33 anos ele já tinha passado pela terra, já tinha passado por todos os processos que o Pai o ordenou, e agora chegava o momento dele ser entregue por nós. Meu amigo, meus irmãos, o valor da salvação, não tem nada nesse mundo que possa pagar o que Cristo fez por nós. A Bíblia diz que quando Jesus chegou ali no jardim do Getsêmani, que começou a orar, clamar ao Pai, para que o Pai o fortalecesse, porque seria difícil para ele como homem, como Deus não, mas como homem, e ele estava como homem na terra. A Bíblia diz que aquele momento foi muito difícil, tamanha angústia que Cristo passou, que o seu suor, o suor dele transformava em sangue. Imagina a dor na alma que Cristo passava. Por quê? Porque ele estava para ser crucificado, ser oferecido por nós. E quantas pessoas não reconhecem tamanho sacrifício de Cristo? Às vezes queres abandonar a fé por qualquer coisa tão minúscula, tão pequena, mas Cristo, ele sofreu, ele padeceu para que pudesse concretizar a salvação para todos nós. Aí a Bíblia diz que naquele momento, ele pondo-se de joelho, ele orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Meus queridos, se Jesus tivesse deixado nós à mercê desta salvação, não tivesse oferecido por nós, se ele tivesse recuado, porque ele podia muito bem recuar, ele não era obrigado, ele veio voluntariamente se oferecer por nós. E se ele quisesse ter feito isso, ter recuado, ele não pecava diante do Pai, porque ele estava oferecendo voluntariamente por nós. Mas a Bíblia diz que ele foi até o fim. E naquele momento que Jesus passa aquela tamanha angústia por nós na cruz do Calvário, que o seu suor foi transformado em sangue, de tamanha dor, tamanha angústia, ele sabendo que o príncipe das trevas já estava ali se aproximando, para que pudesse consumar aquele ato da morte. Mas a Bíblia diz o seguinte, aqui no livro continuando: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. Jesus ainda estava orando, ainda estava falando com o Pai. Surgiu uma multidão. E um dos 12, como ele já havia falado antes, que Judas seria o traidor.
E um dos 12 chegou e deu um beijo na face de Cristo, porque era a forma da identificação. E naquele momento o Senhor diz, com um beijo trai o Filho de Deus, né? E a Bíblia diz, ou melhor, trai o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram, Senhor, ferimos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha, dizendo, direita, ou melhor, cortou a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-o, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. Imagina o coração tão puro de Cristo, né? Os seus algozes estavam ali para torturá-lo, mas mesmo diante daquela situação, Jesus ainda realiza mais um milagre. Pega aquela orelha lá, toda sujinha de areia, e põe lá no local e disse, basta, né? Então o Senhor realizou mais um milagre ali no momento da crucificação. E disse Jesus aos principais do sacerdote e capitães do templo e ancião que tinha ido contra ele. Imagina, estavam os sacerdotes, estavam os capitães, né? Alguns estavam lá, e anciões do templo, né? Que eram pessoas que eram zelosas da lei. Saíste com a espada e porrete, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas, né? Então, era tudo no momento de Deus. E aquele momento, a Bíblia diz que Pedro, né, ele se apavora diante daquela situação, e a gente vê o que aconteceu. Ele negou a Jesus, né? E a Bíblia diz que quando Jesus foi levado ali, ele foi levado para ser apresentado no Sinédrio. E aqui no versículo 63 diz, e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo. Gente, maltrataram Jesus, né? Torturaram Jesus de todas as formas. Não precisava ter feito tudo isso, mas a Bíblia diz que ele foi, Isaías mesmo diz, né, que ele foi ferido como um cordeiro levado ao matadouro. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Então ali estava Jesus diante do sinédrio para entregar-se por mim, por você. A nossa salvação, ela é valiosa. A Bíblia diz que nós não fomos comprados como prata, com ouro, com coisas corruptíveis, que nós fomos comprados. Alguém tem o direito em nós. Quem é? É o nosso Senhor, aquele que ofereceu por nós. Nos tirou da condenação, como Isaías diz aqui no versículo 2 do capítulo 9, que nós andávamos em trevas e sobre nós repousou a luz de Cristo. E os nossos olhos foram abertos, e o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos trouxe para perto dele. Aí a Bíblia diz que Jesus passou por toda essa situação, né? Ele foi maltratado, ele foi torturado, e depois que levaram ele aqui para o Sinédrio, eles perguntaram assim, logo és tu o Filho de Deus? E ele lhe disse, vós dizeis que eu sou. Então disseram, de que mais testemunha necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos, né, da sua boca, dizendo que ele havia blasfemado. E aí, levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo, né, que ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus, e quem falava que fosse era como que diz, estava profanando, né, o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles foram levados, Jesus foi levado, e eu creio que a multidão que estava com ele já não estavam mais, todos o deixaram, os seus discípulos deixaram. E somente Pedro estava acompanhando de longe, ele não teve coragem de aproximar. E quando ele tentou aproximar, foi um momento que ele negou, e ele, para não ser pego também, ele fugiu. E aquele momento, a Bíblia diz que Jesus estava, né, diante de Pilatos, e eles interrogavam com muitas palavras, queriam pegar ele numa palavra, né? Mas Jesus, ele não pecou em nada. E convocando Pilatos,
os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, e diz: olha, apresentai-vos este homem como pervertedor do povo. Por quê? Porque Jesus tinha uma grande multidão que o seguia, não eram poucos, eram muita gente que o seguia. Como disse, né? Muitos eram por causa da comida, outros por causa dos milagres que recebiam, e poucos eram pela salvação, dando crédito na salvação. Aí aqui diz, né? Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Esse foi o propósito dele, né? E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da Páscoa, da festa. Mas toda a multidão clamou, dizendo: fora daqui com este, soltai a Barrabás. Será se nos dias de hoje também não é diferente, né? A Bíblia diz que a multidão, ela gritava em uma só voz. Queria Barrabás, queria um homem injusto, né? Um ladrão, queria alguém, um pecador, e que condenasse o justo. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É por isso que eu sirvo ao Senhor com toda a minha alma, porque eu não merecia, mas o Senhor me alcançou, me deu este direito através do sacrifício de Cristo. E você também, que já reconheceu a Cristo, Jesus pagou um preço muito alto para trazer a salvação, para trazer a redenção, para trazer um resgate para todos nós, porque sem Ele nós não chegaríamos diante do Pai. Ele disse: eu sou o caminho. Ele é o único meio que nos conduz à vida, que nos conduz à salvação. E a Bíblia diz que quando a multidão gritou, dizendo, porque Herodes queria somente castigá-lo, né? Ele disse: não, vamos castigar ele e depois a gente solta. Estava na mão de Pilatos, e Pilatos foi para Herodes e ficou, né? Eles, na verdade, eles lavaram as mãos e entregaram Jesus para a multidão. E hoje eu estava meditando também, né? O quanto que a nossa nação afrontou a Deus. Claro, muitas nações também têm afrontado a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele não deixa ninguém escarnecer, porque tudo que o homem faz, ele colhe, né? E Deus, ele é soberano, ele é majestoso, ele está acima de tudo, né? É ele que decreta, e nós somos servos porque fomos comprados por ele. E a Bíblia diz que naquele momento que o povo gritaram, disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Aí a Bíblia diz que ele simplesmente lavou as mãos. Aí diz: mas toda a multidão clamou: fora daqui com este, e solta Barrabás. Aí a Bíblia diz que Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Então ele era criminoso também. Falou, pois, outra vez Pilato, querendo soltar a Jesus, mas eles clamaram: crucifica, crucifica. Imagina como o inimigo estava naquele momento torcendo. Ele estava maluco, como diz, né? Pensando que Jesus ia ser morto e que não iria ressuscitar, né? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria sido válido a sua vinda na terra. Mas graças a Deus que ele ressuscitou, né? Aí a Bíblia diz que depois dali, né? Então ele, pela terceira vez, disse: mas que mal fez este homem? Ele queria poupar, né? Não acho nele culpa alguma de morte. Aí ele fala de novo: eu vou mandar castigar, e solta ele. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Imagina, os sacerdotes também. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam e soltou o que fora lançado na prisão por uma sedição, por homicídio.
e que era que pediam, mas entregou Jesus nas mãos deles, né? A vontade deles. Aí a Bíblia diz que Jesus está indo para o Gólgota, momento de muita dor, momento de muita tortura, né? Já estava com quase 24 horas aquele momento, Jesus foi pego à noite, isso já era quase meio-dia, e aí Jesus está indo ali pelas ruas, né? Ainda levando a cruz pesada, porque ele teria cada preso, né, que era condenado, recebia ali a sua sentença máxima, ele teria que levar a sua própria cruz para a sua crucificação. E ali estava Jesus, já fragilizado de tamanha dor, tamanho sofrimento, e naquele momento a Bíblia diz que o sirineu vai passando, né? E aí eles chamam aquele sirineu, aquele homem, para ajudar a carregar a cruz. E aí Jesus vai. Mas assim, a Bíblia diz, né, aquele momento da crucificação de Cristo, por que era necessário que Cristo fosse crucificado? Porque era necessário, a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E Jesus precisava morrer para que nós pudéssemos ter vida, né? Qual vida? Uma vida abundante, uma vida de salvação. A nossa vida que Cristo prometeu não é essa vida que nós estamos vivendo aqui na terra, não. É uma vida eterna com Ele. É uma vida no porvir, na eternidade, onde a Bíblia diz que nós viveremos nas mansões que o Senhor tem preparado para nós. E vale a pena permanecermos fiéis ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que essa momentânea, ele chama de momentânea tribulação que nós passamos, não dá para comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado, né? Então, amados, quando nós passamos esses momentos de dores, de angústia, de sofrimento, seja o que for que venha nos afligir, nós temos que lembrar que aqui nós estamos de passagem, estamos indo para a eternidade, para viver eternamente com o Senhor. E vale a pena passarmos qualquer luta. Foi o que Cristo fez. Ele sabia que ia valer a pena. Por quê? Porque eu e você reconheceria o seu sacrifício. Quantos milhões de pessoas que já entregaram sua vida a Cristo estão seguindo esta palavra. E a Bíblia diz que quando chegaram para Cristo, né, e colocaram ali ele na cruz e colocaram ele entre ali os dois ladrões, né? A gente conhece a história quando um diz, Senhor, lembra-te de mim, né? Um zombava e o outro diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acreditou que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Aí Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Até então, o paraíso estava fechado, né? E ele foi reinaugurado, foi aberto com aquele homem. E naquele momento a Bíblia diz que ele dizia, Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão me crucificando, mas eles não sabem, é para se cumprir, Senhor, que eu vim dar a minha vida por eles. E a Bíblia diz que os soldados escarneciam, né? Zombavam dele. E Jesus teve sede, e naquele momento eles colocaram água, né? Embeberam algo assim em alguma coisa e levaram até a boca de Jesus para que Jesus sugasse, mas era vinagre amargo. E disse, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima deles, eles escreveram uma escrita tanto em grego, romanos e hebraico, né? Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado estava ali, blasfemando, mas Jesus, ele deu uma promessa de salvação imediatamente, né? Não precisou nem passar pelo batismo, não. Naquele momento, Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí a Bíblia diz que já quase 3 horas da tarde, né? A hora 9, Jesus inclinou a cabeça e disse, Pai, está consumado. Naquele momento, Jesus estava dizendo, Maria, eu paguei o preço da salvação por você. Josefa, eu paguei o preço da salvação por você. A humanidade, ela recebeu um passaporte de salvação. E esse passaporte
é Cristo. Quando ele disse, está consumado, mas ele falou algo antes dele morrer, que ele ia ser crucificado, ele ia ser sepultado, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Aí a Bíblia diz que quando Jesus morreu, que eles estavam tirando ali Jesus da cruz, José de Arimateia, né, um homem muito rico, ele havia comprado uma sepultura nova, ninguém tinha usado. E ali ele pediu o corpo de Jesus para levar para aquela sepultura. E quando Jesus foi colocado na sepultura, eles disseram, é melhor prevenirmos, porque ele disse que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia! E aquele momento que Jesus disse que ia ressuscitar, ele realmente ia cumprir, porque era necessário ele voltar para o Pai. Ele não poderia ficar detido pela morte. Ele ia ressuscitar. Ele disse, ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eu vou retornar para o Pai. Aí a Bíblia diz que eles pegaram uma pedra muito grande e colocaram na porta do túmulo, porque eles temiam que os discípulos o roubassem. E José de Arimateia sabia também que Jesus não iria ficar no túmulo, né? Ele disse, eu vou fazer algo muito valioso, né? Eu vou colocar ele no meu túmulo. Imagina, foi um privilégio para ele. Ele creu na palavra. Ele sabia que Jesus ia ressuscitar. Ele sabia que Jesus era o Senhor. E ali foi colocado. Aí a Bíblia diz que colocaram uma pedra muito grande na porta do túmulo. E naquele momento, a Bíblia diz que eles puseram os soldados para que pudesse guardar aquele túmulo, né? Imagina só, Jesus estava ali, sabendo que a palavra que ele havia falado ia se cumprir, ele estava morto. E a Bíblia diz que muito cedo, no sábado, sepultaram Jesus na sexta-feira. E as mulheres ficaram de longe, aguardando o momento, porque elas acreditaram que Jesus ia ressuscitar, que Jesus ia trazer a vida, o cumprimento da promessa na nossa vida. E naquele momento, elas estavam ali aguardando, sabendo que Jesus ia ressuscitar. Jesus disse que seria ao terceiro dia. Jesus é sepultado na sexta-feira, aí passa a sexta-feira, Jesus passa o sábado ali, mas naquele momento a Bíblia diz que Jesus desceu nas regiões mais baixas da terra, né? E pregou para os espíritos em prisões. E a Bíblia diz, assim, é algo muito lindo quando a Bíblia mostra, né, que foi nesse momento que Jesus tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno e naquele momento ele pisou na cabeça de Satanás. Ele estava achando que havia vencido, havia matado Jesus, estava celebrando aquele momento, né? Mas ali entra Jesus no reino dele e disse, me dá aqui a chave da morte, a chave do inferno. Sou eu que mando e eu estou ressuscitando. Aleluia, aleluia. O nosso Deus, ele é real, ele é vivo. E ele entregou a vida do seu filho para que nós pudéssemos realmente ser alcançados, né? Ter o prazer de gozar esta salvação na eternidade. E a Bíblia diz que nesse momento que Jesus... Opa, o celular que estava se carregando, já estamos concluindo. Então, nesse momento que Jesus está no túmulo, né? Jesus desce até o inferno, toma a chave da morte e do inferno. E ali ele estava dizendo para Satanás, tu perdeu, tu não pode matar, tu não pode fazer nada, porque é me dado todo o poder no céu, na terra. No inferno também, o Senhor tem o poder sobre as potestades, sobre todos os demônios. É esse Deus que eu e você serve e que vale a pena servir o Senhor, porque Ele tem algo muito lindo no céu preparado para nós, um lugar de glória, de gozo. Aí a Bíblia diz que as mulheres estão lá, guardando o túmulo, né?
e estão ali de longe, porque elas não poderiam ser vistas. E logo no domingo pela manhã, muito cedo, a Bíblia diz aqui no versículo 24, né? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas no sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado, e achando a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Imagina a aflição daquelas mulheres. Eu creio que elas iam preocupadas, como vamos remover a pedra? Mas ao mesmo instante, elas acreditavam que Jesus, né, tinha já ressuscitado, porque era terceiro dia. E a Bíblia diz: e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestido resplandecente. E estando elas muito atemorizadas, muito assustadas, a Bíblia diz que aqui, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, de tamanha glória, resplendor daqueles anjos, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que vocês estão buscando aquele que disse que ia ressuscitar entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, né? Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscita. Então imagina aquelas mulheres, né? A aflição que elas estavam, mas ao mesmo instante elas estavam regozijadas, porque o túmulo não pôde deter meu Jesus. A morte não pôde segurar meu Jesus. Era o momento dele ser glorificado. Aí a Bíblia diz, né, o anjo falando com elas, e eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras, né? Então enquanto isso, os homens estavam guardadinhos, viu? Será que estavam corajosos? Então, estavam ali aquelas mulheres destemidas, né, sabendo que Jesus estava para cumprir a sua palavra. E quando Maria estava lá perto do túmulo chorando, disse: como pode? Eu queria ter visto o meu Jesus. E aí Jesus aparece para ela e disse: por que choras, Maria? Oh, aleluia! Naquele momento, Maria conheceu a voz do seu Senhor. E ela quis abraçar, né? Quis tocar nele. Aí o Senhor disse: não me toca, porque ainda não é chegada a minha hora. Vai e avisa, né, para os teus irmãos que eu ressuscitei. A Bíblia diz que ela volta, né, para dizer aos discípulos. Então, Jesus, ele realizou o propósito de Deus para nos trazer a vida, nos trazer a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala esta palavra, dá vontade de saltar, né? Porque é algo tão lindo que Deus veio realizar por nós que não merecia. Jesus ressuscitou, Jesus não está morto, Jesus está vivo. Ele tem ouvido a minha oração, Ele tem ouvido a tua oração. Ele tem andado com você, caminhado contigo. Ele tem sido teu amigo nos momentos mais difíceis. Quando você não tem alguém que possa te ajudar, Ele continua contigo, do teu lado. Ele é um amigo de todas as horas. E João diz, né? João escreve, ele diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos, como Jesus deu a vida por nós. E você, meu amigo, que está aí conectado conosco, está ouvindo a palavra, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus veio trazer a vida, Jesus veio trazer a salvação e que vale a pena segui-lo. Por quê? Porque este mundo é passageiro, é momentâneo, e aquilo que Deus tem preparado para nós, né, é muito mais além do que uma mente humana possa imaginar, né? Muito precioso, é um lugar de glória, é um lugar de paz, e vale a pena seguirmos ao Senhor, vale a pena buscarmos a sua palavra. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo dentro de mim, Ele está vivo dentro de você. É Ele o nosso amigo leal, o amigo verdadeiro. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam voltando, né, já para a cidade
vindo da cidade, indo para Emaús, a Bíblia diz que estavam a caminho ainda, 2 discípulos. Jesus aparece no meio deles e eles estavam tristes, falando, comentando a respeito daquilo que tinha acontecido em Jerusalém. E aí Jesus pergunta para eles, né? E ele diz assim: és tu um forasteiro? Tu não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O Messias, aquele que nós estávamos aguardando, ele foi morto, ele foi sepultado. E eles nem aguardaram ali a ressurreição, nem ficaram lá. E a Bíblia diz que depois eles reconheceram quando Jesus fez que ia seguir. Ele disse: não, Senhor, fica conosco. O sol já declina. E aquele momento Jesus entrou para pousar. E quando eles estavam na mesa, né, que Jesus abençoou, que levantou a mão, eles viram que era o Senhor. E o Senhor desapareceu. E naquele momento eles disseram: porventura não ardia em nosso coração quando Ele nos falava? Porque a palavra do Senhor, ela traz um alento, ela traz um alívio para a nossa alma. Mesmo que seja uma palavra para nos disciplinar, mas o Senhor, Ele nos fala com amor. E eu quero falar para todos vocês nessa noite que Jesus, Ele ressuscitou e Deus nos amou de uma maneira tão grande que Ele enviou Jesus para nos trazer a salvação. Nada poderia pagar os nossos pecados diante de Deus, mas Jesus pagou por nós. Vale a pena. E dentro de um pouquinho de tempo, nós estaremos com Ele eternamente e veremos como Ele é. Não com esses olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Estaremos frente a frente dEle. Estaremos felizes, louvando a Ele, agradecendo pela salvação. E que esta prova pequena que nós passamos aqui na terra vale a pena para alcançarmos o reino do céu. E eu quero orar por todos vocês nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento eu quero te apresentar todos os nossos irmãos, os nossos amigos que estão conectados conosco. Senhor, aqueles que estão passando momentos tão difíceis, que até pensam, Senhor, que não vai chegar ao fim. Tu és a resposta, Tu és a solução, Tu és aquele que traz, Senhor, o alívio, o alento para os nossos corações. E nesta noite, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial por cada família que está sofrendo, Senhor, com este vírus no meio da sua casa, no meio da sua família. O Senhor é poderoso para curar, não somente desta enfermidade, mas das demais enfermidades. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara. E Tu disseste, Senhor, através de Isaías, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Declaramos, Senhor, um milagre de cura, de libertação para todos os nossos irmãos que estão conectados conosco. Em o nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Quero saudar a todos vocês com uma boa noite na paz do Senhor Jesus, um bom descanso e que a presença do Eterno esteja todos os dias dentro da sua casa. Deus abençoe.